Bom dia, meu nome é Victor Hugo Dias, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre o Sola Escritura. Eu vou falar o porquê que essa doutrina é tão importante para a gente conhecer o Evangelho e por que a Bíblia é a única autoridade de fé em conduta que nós protestantes temos. E por que os católicos fazem essas perguntas para tentar balançar a nossa fé. E hoje eu vou responder essas perguntas e revelar um pouco para eles na base da Bíblia mesmo, para eles aprenderem. E, primeiramente, a gente vai falar o porquê. A Bíblia é a revelação divina e que Deus fala diretamente com o povo. Sim, só que, com o passar do tempo, duas coisas aconteceram. Um exame começou a ser restrito das escrituras, e segundo Pedro 1:20, ele vai falar que não temos que interpretar a Bíblia livremente, porque vai dar muita besteira. E deu. Só que ele não está falando de livre exame, ele está falando de livre interpretação. Ou seja, interpretar livremente não. Tem que ter um estudo, tem que ter todo um preparo para isso. Não tem que chegar e falar alguma coisa e fundar uma nova heresia. Não, você tem que ter exame. Você tem que examinar as escrituras todos os dias, assim como o exemplo dos berianos. E o segundo, que com o passar do tempo criaram concílios, sínodos e uma autoridade que se dizia mediador entre Deus e os homens começou. Não é o papado, tá? Isso é só alguns. Não estou falando explicitamente do papado. Agora, né? E uma necessidade de tradição oral. A gente falou isso no outro vídeo, né? Refutando a tradição oral. Que isso começa a ser... Assim, isso começa a corromper a Bíblia e isso começa a transgredir a palavra de Deus. E isso até Jesus falou. Então a gente vai para Mateus 22, versículo 29. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E agora a gente vai para Lucas, no capítulo 4, do versículo 4 a 8. E Jesus respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe um momento o tempo todos os reinos do mundo, e disse: Dar-te-ei a ti todo esse poder, pois a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vá-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Um só da Escritura e um só deu glória para acompanhar, né? Agora a gente vai para João, capítulo 10, versículo 35. Ó, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. É o que a gente acabou de falar dos casos aqui da tradição oral. A escritura não pode ser apagada, a escritura não pode ser anulada. Ou seja, apenas... Voltando, Atos 17, versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que um Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E esse Jesus era o Cristo. E alguns concordaram, alguns não. Começou uma grande confusão. E Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres que os tessalonicenses, falando dos berianos, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim. Quando Paulo foi pregar em Bereia, os berianos, eles foram lá e examinaram as escrituras para ver o que estava ali realmente. E esse é um exemplo que São Paulo disse para a gente seguir, né? Agora a gente vai para Atos 18, versículo 28. Pois com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 24, versículo 14. Agora, Atos 24, quando ele estava perante o tribunal do governador Félix. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que se chama seita, assim sirva ao Deus de nossos pais,
querendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Ele está falando aqui no Antigo Testamento, antes das cartas de Paulo. Aqui. Por isso, o que está escrito na lei e nos profetas, nas escrituras. Só deixando que ele não cita tradição oral nem magistério. 1 Coríntios 4, versículo 6. Que eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E, para a gente fechar, 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17. Exortação à preservação da doutrina e pregar em todas as ocasiões. Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de fosse inteirado, sabendo o que tens aprendido. E desde a tua meninice sabeis as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja, ele está falando que a escritura é perfeita, ou seja, ela é inerrante, e mais, ela é perfeita e perfeitamente instruída para toda a boa obra. Ou seja, não precisamos de tradição, não precisamos de magistério, porque está aqui, 2 Timóteo 3, 17, para que o homem de Deus seja perfeito para toda a boa obra, não para um terço da obra, não para uma parte da obra, não que a obra seja um tripé, que muita gente, muito católico eu vejo, que fala que que o catolicismo é como um tripé, tem a tradição, a escritura, o magistério. Sendo que se eles lerem a Bíblia, não vai precisar do resto. E então aqui fechamos o vídeo. Muito obrigado por você assistir até o final. Deixa o seu gostei, se inscreve e compartilha, porque é muito necessário que as pessoas saibam e que a apologética protestante cresça no Brasil. Ou seja, que você vá com Deus e muito obrigado por essa oportunidade. Até mais.